No dia 7 de outubro, o grupo insurgente palestino Hamas penetrou o território israelense num ataque surpresa. Nesse ataque, 70 militantes do Hamas deixaram centenas de mortos e sequestraram dezenas, quase centenas, de israelenses num ato surpresa que imediatamente foi lido pela comunidade internacional enquanto um atentado terrorista. Nesse momento, o presidente Benjamin Netanyahu imediatamente declarou guerra ao Hamas e chamou o grupo de grupo terrorista e afirmou que Israel responderia de forma extrema àquelas violações feitas pelo grupo Hamas. Dias depois, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, também fez um discurso, e nesse discurso ele afirmou que o ato do Hamas era um ato explicitamente terrorista. E ainda disse: a brutalidade do Hamas, sua sede por sangue, traz o pior à mente. Pior até que as campanhas mais agressivas do Estado Islâmico. Essas são as palavras do presidente Joe Biden. Quando nós trazemos esse caso, evidentemente, algumas dúvidas vêm à mente. O que o Hamas fez foi terrorismo? O Hamas é um grupo terrorista? Só o Hamas fez terrorismo até aqui, nesse conflito? Bom, meu nome é Rodrigo Amaral, meu objetivo aqui, enquanto professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da disciplina Terrorismo e Contra-Terrorismo, Intervenções nas Relações Internacionais, é tentar esclarecer um pouco acerca dessa conceitualidade e não só isso, da função narrativa que se tem definir um inimigo enquanto terrorista. Terrorismo é um conceito explicativo em cenários de conflitualidade em que um ator político efetua um ataque direto ao seu inimigo. Esse ataque direto deixa vítimas. Esse ataque direto tem como propósito ter algum nível de espetacularização. Esse ataque direto tem como objetivo gerar terror para a vítima indireta, essa segunda vítima importante da estratégia terrorista. Diria até que a vítima estratégica, essa vítima indireta, é mais importante do que a vítima direta. Aqueles que morrem não são os principais alvos do ator que faz o terrorismo. O objetivo final do atentado terrorista é causar temor a essa vítima indireta de tal maneira que consiga se alterar o comportamento do meu inimigo. Esse alterar o comportamento do inimigo, ele evidentemente vai ser ponderado a partir dos objetivos políticos específicos de cada grupo. Então, se nós analisarmos o atentado do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, evidentemente teremos esses três níveis de análise. Uma vítima direta, uma vítima indireta e a mudança de comportamento do inimigo, no caso, não apenas provocando uma resposta militar israelense, mas também trazendo luz, e esse é o ponto fundamental desse atentado, trazendo luz à questão palestina e, evidentemente, ao histórico de atrocidade e opressão que os palestinos sofreram desde a criação do Estado de Israel e o sistemático processo de expulsão dos palestinos do seu território original. Evidentemente que o uso terrorista, na linguagem do Netanyahu, na linguagem do Joe Biden, é um tema fundamental para a gente compreender a maneira pela qual se responde a esse ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Imediatamente, Netanyahu aciona as forças militares, sobretudo as suas forças aéreas, e executa um bombardeamento em massa do território de Gaza, um território de 360 km², que concentra 2,3 milhões de palestinos, em sua maioria civis, em sua maioria habitantes daquele território, um território que pode ser interpretado enquanto uma prisão em céu aberto, tendo em vista que a sua entrada e saída é restrita exclusivamente pelos poderes que estão externamente a essa territorialidade, portanto Israel e Egito. E esse bombardeamento foi feito sem precedentes, conforme anunciado pelo próprio Benjamin Netanyahu. Só nos 6 primeiros dias
de resposta. 6.000 bombas foram jogadas de Israel para Gaza, um número que totaliza quase um ano inteiro de atentados e bombardeamentos norte-americanos no Afeganistão ao longo dos anos de guerra ao terror naquela localidade. Inclusive, o discurso da guerra ao terror ela é fundamental para a gente compreender o porquê da nomenclatura do Hamas enquanto um grupo terrorista, colocamos entre aspas. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América foram atacados, um atentado terrorista também, efetuado pelo grupo Al-Qaeda. Dias após esse atentado, os americanos anunciaram uma guerra global contra o terrorismo, determinando assim uma nova linha de inimizade global. Uma nunca vista antes, mas também nem tão surpreendente assim da própria história hegemônica norte-americana. Na verdade, se recuperarmos a história hegemônica norte-americana, temos, ao longo de pelo menos 200 anos, uma narrativa intervencionista que começa talvez com o presidente James Monroe e a doutrina Monroe, que é uma doutrina intervencionista, sobretudo no continente americano, e a percepção de opositores norte-americanos de que essa doutrina poderia levar a problemas aos Estados Unidos. Um dos críticos do James Monroe na época era o político John Quincy Adams, que falava: a América deve parar de buscar monstros para caçar fora do seu território. E diversos foram esses monstros ao longo da história. Desde o imperialismo europeu, no cenário do James Monroe, até mesmo o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial, em seguida o comunismo na Guerra Fria e, enfim, o terrorismo em 2001. Poderíamos até acrescentar, por que não, a própria guerra às drogas e a guerra contra o crime transnacional, evidentemente qualificando inimigos e colocando esses inimigos dentro de uma agenda moral evidentemente negativa. Particularmente no dia 11 de setembro de 2001, o ataque feito pela Al-Qaeda chamou a atenção dos Estados Unidos e fez com que o governo Bush desenvolvesse uma doutrina preemptiva de segurança internacional, o que significaria que os americanos fariam uma guerra total contra o terrorismo. Procurariam os terroristas aonde eles estivessem, deixariam eles sem abrigo, e condenariam todos aqueles que protegessem terroristas. Esse era o discurso oficial do governo Bush. Desde então, todos aqueles que pisam no sapato dos americanos foram nomeados, por assim dizer, como terroristas. No dia 20 de outubro, por exemplo, o presidente Joe Biden fez um discurso ainda acerca da conflitualidade no mundo, falando da guerra em Gaza e da guerra na Ucrânia. Ele usou 10 vezes o termo terrorista, para não apenas acusar o Hamas, mas também para afirmar que aquilo que a Rússia fazia na Ucrânia eram atos terroristas propriamente ditos. Evidentemente que nós podemos dizer então que o uso do termo terrorista é um uso qualitativo, no sentido de deturpar e racionalizar os objetivos políticos do inimigo. E esse uso narrativo, muitas vezes, vai ignorar os aspectos estratégicos funcionais do uso do terrorismo de maneira geral. Nós já tivemos uma primeira definição estratégica nesse sentido, definindo a vítima direta, a vítima indireta e o objetivo político dos atentados terroristas. Evidentemente, temos que o terrorismo, na verdade, é um meio, não um fim. Portanto, nomear qualquer que seja ator político de terrorista significa definir o seu propósito a partir de uma lógica terrorista. E isso está evidentemente equivocado. Não há qualquer ator que usa do terrorismo que seja naturalmente terrorista. O terrorismo é um instrumento, uma ferramenta. Por fim, quando falamos do uso do terrorismo enquanto um artifício de guerra, evidentemente temos que levar em conta a concepção de que nomear quem é terrorista no cenário político internacional recheado de disputas narrativas é um instrumento importante utilizado pelas potências para designar
quem é certo e errado, é uma avaliação moral que se faz acerca das inimizades. Definir o terrorista, ou definir o que é terrorismo, é uma necessidade política dos grandes poderes e é uma conveniência estratégica, porque ao nomear o Hamas como um grupo terrorista, ao invés de qualificá-lo enquanto um grupo insurgente, que utiliza da técnica terrorista e não apenas dela para fazer a sua resistência, você justifica qualquer tipo de atrocidade que você perpetra contra esse inimigo e estende essa atrocidade por todos aqueles que se identificam identitariamente, racialmente, religiosamente, evidentemente, com esse ator. É por isso que o que nós assistimos no cenário internacional de guerra em Gaza, uma guerra que se estende, evidentemente, de forma indireta para outras territorialidades também no Oriente Médio, nós vemos mais de 6.500 palestinos mortos em 18 dias. 1,4 milhões de palestinos deslocados da faixa norte de Gaza para a faixa sul. Todos os palestinos de Gaza, os 2,3 milhões de palestinos, sem acesso à água limpa, sem acesso pleno à alimentação, com acesso restrito, se não negado, à energia elétrica. Quase 200 mil habitações urbanas destruídas pelos bombardeamentos israelenses. Mais de 20 centros hospitalares, escolas, praças, uma série de outras infraestruturas públicas que nada tem a ver com o atentado do dia 7 de outubro. Senão, pode ser observado como uma continuação histórica, na verdade, de um processo de conflitualidade que se inicia com a criação do Estado de Israel em detrimento da autodeterminação palestina. E sem observar as razões profundas desse conflito e as funções narrativas de designar quem são os terroristas, coloquemos entre aspas, nós não conseguiremos ter uma análise clara daquilo que é importante e relevante para essa conflitualidade. Hoje a comunidade internacional discute o cessar-fogo, discute o estabelecimento de corredores humanitários em Gaza, como um mecanismo de salvaguardar os civis que ali estão e que ainda não morreram pela guerra. Mas evidentemente que esse é um problema imediato da guerra, mas não é o problema profundo da guerra. Enquanto não discutirmos maneiras materiais de consolidar e retomar a autodeterminação palestina, evidentemente que as linhas de conflitualidade entre esses dois povos continuarão. E evidentemente que as atrocidades humanitárias e as disputas de narrativa também continuarão enquanto um mecanismo maniqueísta que define bons e maus. Eu me lembro também, por último, que a guerra ao terror, iniciada por George Bush, lá em setembro de 2001, hoje mais de 20 anos de guerra ao terror, que ainda está em continuidade, diga-se de passagem, já deixou quase 1 milhão de mortos. Já se utilizaram recursos financeiros de quase 8 trilhões de dólares numa guerra sem fim. Dados esses produzidos pela Brown University, no Cost of War Project, que calcula e quantifica os gastos, mortes, números da guerra ao terror desde setembro de 2001. Evidentemente que estamos falando, então, de uma narratividade que define os inimigos. E nosso dever, enquanto pesquisadores, interessados, curiosos com o tema da guerra, é se afastar dessa narratividade, compreender os aspectos estratégicos que envolvem o uso do terrorismo e, enfim, procurar conhecer as raízes profundas de desigualdade, de opressão, que mobilizam as resistências insurgentes em todo o mundo e particularmente em Gaza.